Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube da Toalha. Meu nome é Camila, eu sou lá do canal Peixe Babel e hoje a gente vai falar das 3 leis de Asimov, que ficaram muito conhecidas como as 3 leis da robótica. Será que elas seriam suficientes para manter a humanidade segura? As 3 leis da robótica foram criadas pelo Isaac Asimov, um escritor genial responsável por livros como Fundação, O Fim da Eternidade, Nightfall e muitos outros que, se você ainda não leu, você não faz ideia do que está perdendo. Mas hoje a gente está aqui para falar de um livro específico chamado Eu, Robô, que deu origem a um filme de mesmo nome, que na verdade de igual só tem o nome, né? Originalmente, Eu, Robô é uma série de pequenas histórias contadas pela doutora Susan Calvin, uma robopsicóloga. Sim, exatamente, ela é uma psicóloga de robôs. E as histórias giram em torno de desvios de comportamento dessas máquinas inteligentes, ou seja, tretas com robôs. E apesar de serem completamente diferentes, tanto o livro quanto o filme apresentam as 3 leis da robótica, um conjunto de regras programadas em todos os robôs que não podem ser desobedecidas, alteradas e nem apagadas. Ela já vem de fábrica. E agora, para vocês não ficarem com muita saudade do Davi, ele veio aqui hoje especialmente contar pra gente que leis são essas. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Um tempo depois, Asimov inseriu também a Lei Zero, que está acima de todas as outras leis. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Falou! O objetivo dessas leis é essencialmente proteger os seres humanos, dar uma espécie de base ética para as máquinas para orientar a tomada de decisão. Saindo da ficção, essa questão de introduzir moral e ética nas máquinas tem sido muito estudada recentemente. E a cada dia se torna mais importante, porque a gente chegou num ponto onde máquinas estão sendo introduzidas em escolas, hospitais, nas nossas casas e ganhando cada vez mais autonomia, ou seja, liberdade para decidir as próprias ações. E essa característica do robô ter autonomia é o X de toda a questão, porque significa que as decisões do próprio robô vão ser convertidas em ações. Ou seja, uma decisão errada, no sentido de não atende os nossos valores, vai virar uma ação nada legal, né? Desde uma besteirinha nada legal até algo potencialmente catastrófico. Quanto mais autonomia os robôs tiverem, mais é necessário dar para eles essas noções de moral e ética. Então beleza, é nosso dever não deixar que a vaca vá pro brejo. Mas será que as leis do Asimov são o caminho para isso? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que as leis do Asimov funcionam ou não. Mas é antes de eu continuar falando, não vai trapacear. Pausa o vídeo e comenta aí embaixo. Infelizmente a resposta é não, elas não funcionam. Na verdade seria muito bom que elas funcionassem, porque aí o problema da ética nas máquinas estaria resolvido, não é mesmo? Mas o que me deixa curiosa é como que essas leis ganharam fama de ser uma solução válida se elas são uma obra da ficção e nem lá elas funcionam. A obra do Asimov gira em torno das brechas, falhas, paradoxos e tudo que tem de errado com essas leis. E ainda assim virou carta coringa quando se fala em ética das máquinas. É bem seguro dizer que existe um consenso entre os pesquisadores de que as leis não funcionariam. Eu, pelo menos, nunca vi um trabalho sério usando as leis de Asimov como a solução para a ética das máquinas. Se você já viu, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas o problema vai além do que o Asimov enxergou. No livro ele descreve que essas leis são matematicamente perfeitas e ao longo da história ele mostra que as
consequências podem ser indesejadas. Só que o buraco é muito mais embaixo. Uma questão muito bem abordada pelo canal Computer File é que se a gente sequer pensar em implementar um conjunto de regras como esse, a gente teria que resolver todos os dilemas éticos da humanidade. Eu já fiz lá no meu canal, o Peixe Babel, um vídeo sobre o que é um algoritmo. E lá eu dei a definição mais básica, mais fundamental de todas. O algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas para a resolução de uma tarefa. Agora me responde uma coisa. É possível afirmar que a frase "um robô não pode ferir um ser humano" pode ser modelada de forma bem definida e não ambígua, sem se bater em milhares de dilemas éticos? A começar simplesmente pela definição das palavras. O exemplo que foi dado no canal Computer File é como que é difícil definir um ser humano. O que é um humano? E é muito simples dizer, eu sou humana, eu que tô aqui falando, me mexendo, respirando. Eu e você somos o caso fácil da definição. Mas vamos pensar, por exemplo, um feto é humano? Uma pessoa em estado vegetativo é um humano? Se forem, então aborto e eutanásia o robô nem vai fazer e nem vai permitir que façam. Isso é muito importante. E o exemplo deles continua com muitos outros casos onde é difícil determinar se você vai incluir aquele caso como humano ou não. Se for tentar definir causar dano ou ferir ou fazer mal ou qualquer sinônimo desses, aí é que ninguém vai chegar em lugar nenhum, porque dano pode ser físico, moral, material, psicológico, ambiental, que também afeta a gente. E para cada um desses você teria que ter uma definição não ambígua. E as particularidades introduzidas por cultura, religião e outros aspectos? Um robô vai obrigar um testemunha de Jeová a receber transfusão de sangue, ou ele está causando mais dano quando desrespeita a religião da pessoa? E se a gente for seguir as leis literalmente, do jeito que elas foram confeccionadas, obediência vem depois de risco. Então sim, ele obrigaria uma pessoa religiosa a fazer algo que vá contra os seus costumes. É isso que a gente quer? Não sei, às vezes é, ou às vezes não. Se tivesse uma resposta fácil, não seria um dilema. E esses aqui são só pequenos exemplos, mas vocês conseguiram perceber a quantidade de dilemas éticos que você acaba se batendo quando simplesmente tenta definir as palavras? Há quem questione que não existe sistema de regras bem definido que resolva o problema da ética, nem para as pessoas e nem para as máquinas. Então arrumar as regras do Asimov, incluir novas regras ou alterar já existentes, também não parece ser o caminho mais adequado. Mas e aí, como é que resolve o problema da ética nas máquinas? Porque não deixou de ser um problema só porque as leis do Asimov não resolvem. E essa é a questão de $1 bilhão que um planeta inteiro de cientistas está tentando responder. Diferentes hipóteses estão sendo propostas, discutidas e até testadas, guardadas as devidas proporções. Porque perceba que a gente está falando de inteligências artificiais muito superiores ao que existe hoje. O que a gente tem atualmente são inteligências artificiais que atuam em um contexto muito específico. E aí fica mais palpável tornar ela segura para aquele contexto. Você vai definir regras muito bem limitadas ali, que vai permitir que o seu robô seja mais seguro. O que não necessariamente significa que ele tem noções de ética, só significa que ele é seguro para interagir naquele ambiente. Por exemplo, a gente tem o Baxter, um robô industrial que é seguro para estar na presença de seres humanos. Porque robôs industriais normalmente são muito perigosos, então eles ficam isolados das pessoas. Já o Baxter vem com um mecanismo para não acabar machucando alguma pessoa, então ele tem essa percepção de interromper a função que ele está fazendo ou esperar que a pessoa se afaste, que não é ética, mas é segurança. Tomar o cuidado para que esses robôs sejam seguros é um problema muito sério e os pesquisadores sabem que é um problema sério, mas não é um problema tão grande quanto o cenário proposto pelo Asimov, onde as máquinas têm um nível de inteligência compatível com os seres humanos ou até superior. E se você quiser ler mais sobre tudo que a gente falou nesse vídeo, aqui na descrição tem uma série de referências e links, que foram as coisas que eu li para fazer esse vídeo, li, assisti, etc. E você pode também se inscrever no canal Peixe Babel
e chegar lá e me cobrar mesmo. Olha, Camila, você disse que ia fazer mais vídeos sobre as leis do Asimov, eu tô esperando. Se você gostou do material que a gente faz aqui, deixa o seu like, se inscreve no Blablalogia, aproveita e se inscreve também no Primata Falante e no Peixe Babel. Ah, eu não tô com a toalha, não acredito. Eu vejo vocês muito em breve e não façam como eu, não esqueçam sua toalha. A terceira regra do Clube da Toalha é que você compartilhe todos os vídeos.